Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, primogênito de toda a criação. Vamos entender o primogênito de toda a criação. Vamos entender a palavra primogênito, tá bom? Dentro do livro de Paulo ainda, nós vamos, dando sequência. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal do Senhor, Aqui é o canal do Senhor, tá? Vamos junto, tá? Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia e pelo pão de cada dia, amém? Vamos lá. Querido Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por mais um estudo das tuas santas palavras. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá abrindo esta porta para nós entender tudo o que o Senhor quer nos revelar. Através do poder do Espírito Santo, nós vamos caminhando, Senhor, passo a passo, entendendo todos os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Nós te agradecemos pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje a mim e meus irmãos, aonde eles estiverem nesse momento, ouvindo as tuas santas palavras. Amém. Em nome de Jesus. Muito bem, queridos. Primogênito de toda a criação. Como entender, No Novo Testamento, o termo primogênito normalmente se refere a Jesus, tá? Isso está em Lucas, você pode ver em Lucas 2:7, tá? Não só em Lucas, Romanos também 8:29. Também o livro de Hebreus 1, versículo 6. E você também pode ver em Apocalipse, também capítulo 1, versículo 5. Já estou com a Bíblia aberta aqui, Apocalipse 1, versículo 5, está escrito assim, E da parte de Jesus Cristo, o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Amados, essa expressão primogênito tem como ser explicada, porque muitas pessoas pensam que o primogênito é aquele que nasce primeiro. Vamos ver isso, tá? Você também pode ver, incluindo aí as duas ocorrências que aconteceram em Colossenses também. Nós lemos já isso, aí estudamos. No entanto, quando usamos para outras pessoas o termo primogênito, não indica necessariamente o primeiro filho, em ordem. Tá? Em ordem assim, vamos dizer, cronológica, Nem sempre significa o primeiro filho que nasceu, chamar o primogênito. O conceito bíblico de primogênito enfatiza o relacionamento especial entre o filho e o pai, queridos, tá? Independente da ordem de ter nascido. Nós temos relatos na Bíblia. Assim. Vamos ver ainda. Tá? O filho mais jovem, que assumiu destaque e se tornaram primogênito, tem. Como o caso de Isaac e Jacó, o caso ali de Isaac e Jacó, era o mais novo. Jacó, Isaac, essa é a história deles dois aí, Ali de José. José também era o quê? Não era o mais novo? Você pode ver o caso de Davi. Davi tinha os seus irmãos mais velhos, mas foi escolhido como rei, se tornou primogênito, tá? Embora fosse o mais novo ali, Davi, entre os irmãos, foi ungido rei por meio do salmista. Deus declarou, farei dele um primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmo 89, versículo 27. Ele foi declarado primogênito. Está no Salmo aí, 89, você pode ver, tá?
versículo 27 ali. Meu irmão, o Senhor disse a Moisés, né? Israel é o meu filho, meu primogênito. Você está vendo? Embora, né, Esaú nascesse primeiro, Jacó é chamado meu primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Você está anotando tudo que eu estou falando? Porque se nós for ler, nós vamos demorar muito. Meus queridos, nesse contexto, o termo primogênito, né, transmite a ideia de supremacia, ou seja, a idade de importância, né, essencial, de caráter, que nesse caso aí, nesse caso de caráter aí, né, nesse sentido, de que primogênito tem caráter e acesso a um caráter, você coloca Jesus Cristo. Tá? Nesse contexto do termo primogênito, transmite a ideia de supremacia, a ideia de importância, de excelência, vamos dizer assim, né? De caráter. Qual é a excelência de caráter aí? Que nesse sentido, que é primogênito, é aplicado para Jesus Cristo. Tá? Vamos ler aí Colossenses capítulo 1. Vai na sua Bíblia aí. Colossenses, estou aqui em Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Quem está Tessalonicenses, desculpa aí. Vamos para Colossenses, né? Tem que chegar em Colossenses. Abra a sua Bíblia aí, vamos junto. Já cheguei aqui em Colossos. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, ó. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nesse caso, do caráter aqui, está falando de Jesus. Tá? Aí fala, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, e as invisíveis e invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui, nesse caso de primogênito, de excelência, né, de caráter, está falando de Jesus Cristo. Tudo foi criado para ele. Tá? Esse texto aqui, meu irmão, de Colossos aqui, de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao 17, é precioso, é profundo, viu? Paulo, por quê? Paulo não falou em nenhum momento que Jesus foi o primogênito a ser criado. Aqui Paulo não fala em nenhum momento. Ele é incriado. Jesus Cristo já existia. Então Paulo não deixa claro aqui em nenhum texto que Jesus foi criado. Fique bem claro isso, tá bom? Na verdade, ele mostra Jesus como Deus, o Criador de todas as coisas. Está vendo aqui que nós lemos? Ele criou o céu, a terra, tudo, e tudo para ele. Tudo subsiste porque ele criou. Né? Foi o que nós lemos. Agora, o Jesus humano, vou colocar aqui um ressalto aqui. O Jesus humano, homem, tá? A natureza humana do Filho de Deus, sim, tá? Esta foi gerada no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Jesus homem. Sim, aí sim. Tá? Com o poder do Espírito Santo aqui, tá? Jesus. O apóstolo Paulo destaca que Jesus criou todas as coisas,
elas foram feitas por meio dele e para ele. Quando você olha o verso 16 que nós lemos. Queridos, é impossível que Jesus Cristo morra. Mas sua natureza humana morreu por você e por mim. Você entendeu? É impossível que Jesus morra, mas a natureza humana morreu por você e por mim. Tá? Ele ressuscitou, né? E a natureza humana morreu, mas a divina não morreu. Presta bem atenção. Jesus se encarnou em homem e depois, como ele estava em homem, ele teve que morrer para assumir nossos pecados, pagar nossos pecados. Ele teve que se tornar humano. A natureza humana de Cristo morreu, mas a divina não, queridos. É impossível. Deus não morre. Você entende? Mas como ele se transformou, precisava fazer isso para nos salvar? Essa natureza humana, sim, ela foi crucificada e ela morreu. Tá? Mas a natureza divina de Cristo nunca morreu. Ele ressuscitou e foi para o céu. E é de lá que ele está arranjando a terra e tomando conta dos seus filhos, porque ele falou que eu tinha que ir para o Espírito Santo ficar aqui nos ensinando, que nem está fazendo agora, nos colocando a palavra de Deus em ordem, nos preparando para a volta de Jesus Cristo, que vem nos buscar. Amém, né? Aleluia. Queridos, é impossível que Jesus Cristo morra. Tá? Ele ressuscitou. Tá? A natureza humana morreu, mas a divina não. Não morreu. Ele continua, né? Ou seja, continuava sendo o Deus. Mesmo depois da sua morte, como um homem, morreu a natureza humana, mas a divina não, ele continuou sendo 100% um homem e 100% Deus. Jesus decidiu viver assim, na terra junto conosco, na nova terra e novo céu. Você entendeu? Né? É um Deus salvador, aleluia, né? Na nossa vida, né? Primogênito de toda a criação. Entenda que primogênito não precisa ser aquele primeiro que nasceu. Porque Paulo não deixa claro que Jesus nasceu. Ele já existia. Meu irmão, isso é um mistério que a gente um dia pode saber do jeito que Deus quer nos contar. Ou não conta nunca. Você entende? É isso aí. Próximo estudo. Cabeça do corpo. Cabeça do corpo. O que significa? Vamos ver na Bíblia, né? O corpo como igreja, tá bom? Vamos entender isso. Cabeça do corpo, mas o corpo como igreja. Nós vamos ver isso amanhã, tá bom? Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos junto. Que a graça de Deus esteja com você e sua família, onde você estiver, no seu trabalho, indo para o seu trabalho, voltando de férias, aonde você está, tá bom? Tchau, pessoal. Se previne. Pandemia chegando, forte, e essa vem para devastar mesmo. Você está se preparando, está armazenando comida, você está se preparando para um apagão, você está se preparando aí, né, para uma falta de internet e tudo mais. Como que você está? As igrejas estão se preparando para isso. As igrejas estão reunindo os irmãos dentro da igreja e preparando o povo para armazenar alimento dentro da igreja, para quando na hora certa
que acontecer as coisas e começar a faltar as coisas, ter alimento para o povo da sua igreja? Como que as igrejas estão? Hein? Cadê o pastor? Para orientar? Hein? Cadê o pastor? Que a paz do Senhor esteja conosco. E até amanhã. Tchau, pessoal.